E aí, tudo bem? Muito boas-vindas a mais uma aula do nosso curso ICMS 360 graus, começando do zero. E agora vamos começar do zero um tema que interessa muito aos contribuintes. São os benefícios fiscais. Benefícios fiscais que representam exonerações ao contribuinte, redução de carga tributária. E quando eu falo em benefício fiscal, nossa aula de número 37, nós temos que saber que há uma diferença nos benefícios fiscais do ICMS. Quando eu falo de benefício fiscal do ICMS, eu tenho uma diferença em relação aos benefícios fiscais em geral. Os benefícios fiscais em geral, isenções, subsídios quaisquer, reduções de base de cálculo, créditos outorgados, quaisquer benefícios e incentivos fiscais dependem de lei. Está na Constituição, tá? É o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição que dispõe. Mas em se tratando de benefício de ICMS, eu preciso de deliberação entre os estados. Os convênios celebrados no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, eu vou trazer para você o que é importante de benefícios fiscais, e isso é importante. O benefício fiscal tem que ter sido devidamente aprovado no CONFAS, porque se ele não foi aprovado, nós estamos diante de um benefício ilegal. E aí nós entramos no problema da guerra fiscal, que inclusive vai ser tema de uma das nossas aulas sobre benefícios fiscais. Mas, para resumir o que eu falei, está aqui. Ó. Os benefícios, em geral, conforme o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, dependem, em regra, de uma lei específica, seja federal, estadual ou municipal. Então, é claro, tributo estadual, lei estadual. Vale para o IPVA, vale para o ITCD, vale para as taxas, mas não vai valer para o ICMS. Lei municipal, lei federal, tributos federais e municipais também vão depender de leis específicas locais. Quando eu falo de ICMS é que muda de figura. O nosso ICMS tem o benefício fiscal nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição. Ufa, a gente perdeu o fôlego, hein? 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, dependendo da celebração de convênio. Então, depende de convênio celebrado entre os estados. Esse convênio na forma de lei complementar. Atenção, a Constituição não fala em convênio, a Constituição fala em deliberação dos estados, tá? Porém, a regulamentação tem que vir em lei complementar, e a lei complementar que regulamenta a concessão de benefícios fiscais, ela fala em convênio no âmbito do CONFAS. Essa lei ela é anterior à questão de à Constituição de 88, mas ela foi recepcionada. É a Lei Complementar número 24 de 1975. Então, Lei Complementar 24 de 75 foi recepcionada pela Constituição de 88 e ela diz o seguinte: o CONFAS é que vai ser o órgão no âmbito do qual serão deliberados os benefícios por meio de convênios. Perfeito? Claro aí para você? Bom, outra coisa importante de benefício fiscal. Benefício fiscal é exoneração. Então, a grande regra é que quando eu tenho um benefício fiscal, eu tenho que estornar o meu crédito. Então, ainda que eu tenha comprado tributado, se eu vender sem tributação, com um benefício fiscal, com uma isenção, eu terei a necessidade, a obrigatoriedade de estornar o crédito. Então, a regra que nós temos em relação a benefícios fiscais quanto ao crédito é o estorno do crédito, salvo
Ah, tem exceção. Então vamos primeiro na regra. Salvo tem exceção. Você acha que eu vou falar da exceção antes de esmiuçar a regra para você direitinho? Então qual que é a regra? Tá? Que a empresa X comprou com ICMS. Isso dá crédito para ela. Só que depois ela vendeu com isenção. Isenção, você sabe, é crédito zero. Resultado, o estorno do crédito. E se vender com redução de base de cálculo? De modo que a carga tributária diminua. Então, eu vou ter o estorno do crédito proporcional àquilo que foi reduzido de base de cálculo. Porque a redução de base de cálculo nada mais é que uma isenção parcial. Veja, a mercadoria entrou com alíquota de 18%. Só que tinha redução de base de cálculo na saída e saiu com 12%. Ora, eu só vou poder fazer crédito do proporcional a 12. Então, aqui o meu crédito na entrada vai ser de 12 e eu vou fazer um estorno de 6%. Percebeu? Claro que a gente faz isso em valores, não em percentuais, mas a carga tributária envolvida é essa. Mas eu disse que tem exceção. Eu disse que o benefício fiscal conta, né? Temos o benefício fiscal da isenção, mas que há exceções à regra. Que exceções são essas? Bom, é quando o convênio autoriza o benefício e também a manutenção do crédito. As exceções, então, são expressa previsão da manutenção do crédito. Isso vem e consta expressamente no convênio. O convênio diz assim, ó, você, X, tem isenção e em relação ao ICMS, você tem o crédito e você não precisa estornar. O crédito é mantido. Mas isso tem que vir expresso lá no convênio. Isso tem que vir expresso no convênio autorizativo. Como que o convênio é aprovado? Tudo isso está lá na Lei Complementar 24 de 75. Há todo um procedimento para aprovação e depois ratificação do convênio. Eu vou esquematizar aqui para você por curiosidade, porque para a gente não interessa tanto, né? Está no convênio, beleza, mas só por curiosidade mesmo. Até porque se faltar convênio, nós teremos um benefício ilegal. Vem comigo na telinha. Aqui o convênio é o seguinte, ó, para aprovar o convênio no CONFAS e revogar, eu vou falar de revogar, vou ter a reunião. Essa reunião vai ser convocada e todos os estados são convocados, o Distrito Federal e o representante do governo federal. Todos são convocados. Esse pessoal é que forma o CONFAS. Um representante de cada estado, um representante do Distrito Federal e o representante do governo federal. Os representantes dos estados são seus governadores, são seus secretários de fazenda, tá? São os secretários de fazenda. Aí, eu convoco todo mundo e preciso, tá? O representante do governo federal tem a presidência, tá? Do CONFAS, porque ele vai ter a neutralidade, mas eu convoco todo mundo e preciso de um quórum mínimo para aprovação, para deliberação, tá? Esse quórum é de representantes da maioria das unidades da federação. Mas isso aqui é o quórum de deliberação. É um quórum para que eu tenha a deliberação, para que o convênio possa ser votado, para que o convênio possa ser votado. Bom, quórum tem que ter representantes da maioria das unidades da federação. E aí, é o seguinte, para aprovar, muda de figura. Então, para ter a deliberação, o quórum é a maioria.
E para aprovar? Vamos lá. Para aprovar, vai ser isso aqui, ó. Concessão do benefício, eu preciso de unanimidade dos presentes. Unanimidade. Todos os presentes têm que votar a favor. Então, tem que ter, no mínimo, a maioria dos representantes das unidades das federações, são 27 estados e Distrito Federal, e mais um representante do governo federal, então são 28, tem que ter 15 lá. Se eu tiver, aliás, não tem que ter 15, porque o do representante do governo federal não conta. Então, eu tenho que ter, de qualquer forma, né, seria ali 13, eu tenho que ter 14, então. Eu tenho que ter a maioria dos 27 estados. Bom, a maioria dos 27 estados está presente? Estão presentes? Então, a maioria está presente, né? A maioria estão presentes. Não vão errar português aqui na aula, não. Então, a maioria está presente? Então, vai a votação e aí quem está presente tem que ser unânime. E para revogar? Bom, quando é para revogar o convênio, aí muda de figura. Tá? A revogação se faz com 4/5 dos presentes. Perfeito? Mas vamos ficar aqui por unanimidade, aprovou. A partir do momento que aprovou, os estados têm que ratificar para valer internamente. Então, não basta ter o convênio lá no CONFAS. O estado tem que vir e ratificar internamente por decreto. Há muita discussão sobre isso, mas não interessa, porque nunca ninguém vai contestar o meio pelo qual foi ratificado o convênio. Então, os estados, por decreto, têm que ratificar o convênio, confirmar o convênio, inclusive aqueles estados que não participaram da reunião podem ratificar, se for um convênio geral e a eles interessar. E beleza, ratificou, está valendo. Quem não ratificar não está valendo dentro do estado. Perfeito? Claro isso para você? Bom, para fechar essa primeira aula de benefício fiscal, só quero comentar com você que o artigo 3º da Lei Complementar 24 de 75 prevê que os convênios podem dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas, tá? Então, podem ter a aplicação limitada a uma ou a algumas unidades da federação. Então, não é porque aprovou um convênio de isenção para leite longa-vida que esse convênio, que essa isenção se aplica a todos os estados. Pode muito bem acontecer que a isenção para leite longa-vida tenha sido aprovada para alguns estados e não para todos os estados. Por exemplo, estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Se for isso, só vale para aqueles estados. Então, convênio, ele é aprovado, pode ser geral para todos os estados e pode ser um convênio que é limitado a alguns estados. Eu tenho também uma diferença entre convênio autorizativo e impositivo. O impositivo vai determinar que todos os estados, ou que todos os estados que estão vinculados àquele convênio, todos vão ter que conceder o benefício. Já o impositivo, aliás, esse é o impositivo, né? Impositivo é que todos, né, que é obrigatório conceder o benefício. E o autorizativo, claro que é uma faculdade, tá? Autorizativo, uma faculdade, o impositivo, obrigatório. Perfeito? Excelente! Então, próxima aula, a gente continua com benefícios fiscais. Nós vamos ver as espécies de benefícios fiscais. Nós vamos relembrar o que é isenção, porque isso você estuda no direito tributário, mas vou falar para você do crédito outorgado, da redução de base de cálculo, que são os benefícios que aparecem mais no ICMS do que em outros tributos. Até a próxima aula. Por hoje fico por aqui. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.